Ô Samuel, a gente fala sobre... Ô Rafa, inclusive, prepara um campinho pra gente. Já já vamos escalar aqui o Cruzeiro também, projetar esse time pra amanhã, pra pegar o Mirassol às 7 horas da noite. Mas você acompanhou aí, Samuca chegará na delegação, sobre o time, até mesmo pra gente projetar aqui essa escalação. Não devemos ter nenhuma surpresa, né? Inclusive a manutenção do elenco, talvez do jogo contra o América. Pode ficar mesmo essa dúvida na zaga se Vidalba vai ou não? Eu acho que sim, viu, Léo Campos? Hoje o Cruzeiro fez um treino e ainda os jogadores estão ali naquele momento de, vamos dizer, a ciência, né? Eles dizem que o desgaste de um jogo para o outro, ele é maior ali 48 horas após, né? Então, e que a partir deste momento é que os atletas vão iniciar aquele período de recuperação física para chegar na sua melhor condição de um jogo para o outro dentro do limite que é aceitável, né? Então, hoje ainda os atletas vão se recuperando do que aconteceu no domingo. Aí eles jogam quarta. Na sexta, ainda estão se recuperando do que aconteceu na quarta. E assim vai nesse ritmo de jogo que tem o futebol brasileiro. Então, como ele trouxe 25 atletas e 2 serão cortados, um é um goleiro, né? É fato. O outro, eu acho melhor a gente aguardar para ver se tem alguém com um pouco de desgaste a mais, né? Que possa ficar fora, ou se o Ryan Leles veio para vivenciar também concentração de profissional, de Série A de Campeonato Brasileiro, e aí pensaria depois para uma oportunidade no futuro, né? Então temos que aguardar isso, mas se não tiver nenhum problema, eu não vejo, tirando essa questão do Vidalba aí, seria mais uma opinião do que informação, né? Eu já faria a volta do Vidalba, claro que sabendo da questão de ritmo e tudo, e o João Marcelo acho que fez um bom jogo contra o América, né? A gente já criticou bastante aqui, né? Acho que esse ponto todo mundo pode concordar, só que precisa de uma sequência positiva também para que a gente pegue confiança no João Marcelo. E se ele voltar, gente, não é que a gente criticamos o João Marcelo, que a gente quer que ele vá mal todo jogo para continuar criticando, né? Se o João Marcelo voltar a desempenhar bem, quem vai ganhar é o Cruzeiro. Porque é um jogador que já demonstrou aí que pode ser um zagueiro bem útil, né? Estava tendo dificuldade, fez esse bom jogo no domingo, acho que será mantido, se não tiver nenhum problema aí de ordem médica. Então não vejo, com sinceridade, se não tiver nenhum problema de desgaste assim mais acentuado, de um atleta ou outro ter que ficar fora, o Tite mudando a formação diante da equipe do Mirassol, Léo. Os dois no auge, ô Caio, no auge do Cruzeiro. João Marcelo e Vidalba, quem que você escolhe pro seu time? Lucas Vidalba. O 2024 do João Marcelo, no geral, foi bem legal. Mas o 2025 do Lucas Vidalba não foi de destaque somente no Cruzeiro, mas para além do Cruzeiro, né? O João Marcelo até que teve um dado momento, principalmente ali no primeiro semestre, em que ele foi um dos destaques na posição dentro do futebol brasileiro, né? Mas eu acho que o Vidalba conseguiu isso com mais constância. Desde que o Leonardo Jardim colocou o Vidalba como um titular dentro da equipe principal do Cruzeiro, o Vidalba teve uma performance absurda. Ficou aí, no mínimo, entre os 5 melhores zagueiros do país na última temporada. Eu não acho que o João Marcelo conseguiu isso com tanta constância. Então fico com o Lucas Vidalba. E aí, falando especificamente sobre o jogo de amanhã, na partida contra o América, eu já teria colocado o Lucas Vidalba como titular, muito por conta da performance ruim do João Marcelo, mas entendendo que não era o melhor cenário para o Vidalba. Afinal de contas, ele estava retornando depois de praticamente 2 meses parado. E aí, contra o América, o João Marcelo, querendo ou não, deu uma boa resposta. Acho que essa boa resposta do João Marcelo pode trazer um pouco mais de tranquilidade para esse momento de transição do Vidalba. O Vidalba, pra mim, ainda é um titular. A dupla de zaga titular do Cruzeiro é Fabrício Bruno e Lucas Vidalba, mas o Vidalba precisa voltar com mais tranquilidade, sem tanto risco. E aí o João Marcelo, quem sabe, conseguindo manter isso contra o Mirassol, possa oferecer melhores condições pro próprio Vidalba, né? E aí contra o RT, quem sabe o Vidalba jogar. E depois, claro, ainda mais olhando que o Cruzeiro vai ter uma semana cheia, aí eu já imagino que a partir de uma semifinal de Mineiro, o Vidalba vai ter uma sequência
como titular. Mas nesse primeiro momento, que o Vidalba tá voltando, que vai ser o terceiro jogo dele à disposição, eu colocaria o João Marcelo, muito por conta da boa resposta contra o América. Eu acho que ele ganhou um pouquinho mais de confiança para, pelo menos, seguir nessa defesa do Cruzeiro com alguma consistência. Quem sabe ele consiga dar uma boa resposta e o Tite ganhe mais uma opção útil para a defesa, né? Porque é a tentativa que o Tite está fazendo. Desde que ele chegou, ele quer recuperar o João Marcelo, porque sabe que precisa contar com mais opções de confiança na defesa. E esse foi o primeiro jogo que o João Marcelo correspondeu. Agora, para ele, de fato, se consolidar como uma peça útil ao elenco, ele vai precisar realmente de uma sequência de bons jogos. Vidalba é muito mais zagueiro que o João Marcelo? Depende da forma e do gosto, né, pessoal, assim, de cada um. Eu escolheria também o Vidalba pro meu time. Acho que a qualidade que ele tem, a liderança nata, a capacidade de leituras, de preenchimento, de espaço em um curto período. O Vidalba, ele não deixa atacantes que são fisicamente mais fortes e mais rápidos do que ele. Ele tenta, é um cara que se movimenta no campo de uma forma, tentando sempre antever a ação do atacante, né? Então esse é o Vidalba, mas eu entendo também que no momento, e acho até, aí não é informação, né? Talvez existisse um plano de colocar o Vidalba no campo domingo alguns minutos, mas acho que a condição do campo, talvez, repito pessoal, isso aí não é informação, é um exercício que eu tô praticando, imaginando que possa ter acontecido, tá? Que talvez o Vidalba não tenha ganhado alguns minutos pela condição do gramado, que ficou extremamente pesado, pior para jogar do que o gramado contra o Betim. Imaginava que o Vidalba fosse ganhar minutos, mas em uma outra circunstância de gramado. E hoje, o João Marcelo, o Caio fala de uma resposta muito boa, eu acho que foi uma resposta ok, tanto dele quanto do Fabrício Bruno. Ganharam-se um pouco mais de confiança, estiveram mais atentos, os dois, além de todo o time do Cruzeiro, mas falando em particular da dupla de defesa. E o Tite, ele já havia elogiado o João Marcelo, quando o João Marcelo ainda não havia nem entregue uma atuação ok, como foi contra o América. Então, neste momento, eu acho que o Tite, tenho para mim que o Tite enxerga o João Marcelo como titular ao lado do Fabrício Bruno. Isso não quer dizer que será o Fabrício Bruno e o João Marcelo pelo resto da temporada 2026. Pessoal, é importante a gente colocar todos os contextos, né? O Vidalba inicia a temporada ainda se curando de uma lesão. A questão do ritmo, se o Vidalba não conseguiu participar do jogo contra o América, mesmo tendo a preferência pelo estilo do Vidalba, eu não colocaria ele de cara para jogar agora contra o Mirassol, por uma questão de ritmo. Se quem tá jogando tá se ressentindo ainda da falta de ritmo de jogo, e vamos lembrar o que foi feito com o Gerson. O Gerson, ele vai entrando gradativamente, ele começa uma partida, ganha minutos, até a partida que ele vem e se torna titular. Então acho que se acontecer com o Vidalba, e eu espero particularmente que aconteça, eu acho que o Vidalba é o jogador de defesa que ao lado do Fabrício Bruno pode inclusive ajudar muito o Tite na sua saída de bola, agora feita com 4 jogadores, mais 2 volantes. Ele largou um pouco aquela ideia primária da saída de 3. O Vidalba pode ser uma peça muito importante, porque de longe, para mim, é quem tem mais qualidade nesse quesito dos defensores do Cruzeiro. Léo. Gostou desse corte, né? Então já deixa o like, se inscreve aqui na Samuca TV, acompanha os conteúdos diários, as lives, né? Tem 11 da manhã e 19 horas e todos os vídeos aqui do Samuel também, as quentes do dia. Segue tudo aqui na Samuca TV e Central da Toca.